Em um hospital de madrugada, uma enfermeira registra no prontuário o horário da morte. A luz fria da sala não se apaga. O monitor cardíaco já não exibe atividade. E por um instante, tudo parece imóvel até o ar. A família, de mãos dadas, não consegue dizer nada. O corpo ali presente ainda se parece com quem era amado, mas algo crucial já partiu. É nesse exato intervalo entre a vida e aquilo que vem depois que uma das maiores perguntas da humanidade ganha peso real. O que acontece com a alma logo após o último respiro? A maioria das tradições religiosas tem suas versões. Algumas falam de reencarnação, outras de dissolução da consciência. Há quem veja apenas o fim de um silêncio eterno e absoluto. Mas há também quem creia que algo começa exatamente ali, quando tudo parece ter terminado. E dentro da visão cristã, não é o fim que domina essa hora, mas o início de uma jornada invisível, profunda e eternamente consequente. Essa questão que acontece nos instantes e dias após a morte raramente é explorada com profundidade. Fala-se da vida eterna como um conceito futuro e da ressurreição como um evento distante. Mas o intervalo imediato entre o último batimento e a eternidade raramente recebe atenção. O que a alma vê? O que ela sente? A consciência? A memória? A direção? Há respostas. No cristianismo, não estamos entregues ao mistério total. A Bíblia, embora nem sempre em linguagem direta, oferece vislumbres poderosos, consistentes e reconfortantes sobre esse processo. Ela revela que esse momento não é o abandono da alma, mas sim sua transição. O que parece fim é, na verdade, um deslocamento, uma travessia, e não uma travessia fria e solitária, mas uma que acontece sob o olhar e a ação do próprio Deus. Há uma curiosidade pouco comentada. Em estudos de experiências de quase-morte, muitos relatam sensações semelhantes à separação do corpo, a consciência ampliada, a presença de algo maior. Embora a ciência não confirme vida após a morte, nem valide doutrinas espirituais, esses relatos continuam a surgir em clínicas, hospitais e centros de pesquisa pelo mundo, criando um ponto de interseção entre fé e investigação humana. Mas a fé cristã vai além de sensações. Ela afirma que há um propósito na morte, e mais do que isso, há um percurso, não uma espera estática, mas um desenrolar de acontecimentos definidos. Desde os escritos de Salomão até os registros de João no Apocalipse, existe uma linha clara que conecta o último momento na Terra à eternidade, uma linha que passa pela separação do corpo, pelo encontro com o Criador, pela revelação do destino e pelo despertar espiritual. A morte não é aleatória. Ela é um limite definido entre dois reinos, e cruzá-la não é um salto no escuro, mas uma entrada em um lugar que já conhecemos. Há passagens nas Escrituras que tratam da alma como algo que se move, que percebe, que sente, que lembra. Não é como adormecer, não é desligar. É, ao contrário, um início de consciência em uma outra camada de realidade. Uma camada que está mais próxima de Deus do que qualquer templo ou oração já esteve. Ao pensar nisso, talvez a pergunta mais honesta seja: se tudo o que conhecemos como realidade desaparece, mas nossa essência continua, o que essa essência encontra? Quem a recebe? O que define seu caminho? E talvez ainda mais provocador, estamos realmente preparados para esse encontro? Dentro desse silêncio que sucede à morte, há mais movimento do que se imagina. O mundo não vê, mas algo se desloca. Há um desligar de tudo o que é terreno e uma aproximação do que é eterno. O corpo permanece, a alma continua. E é aí que começa a jornada mais significativa da existência, aquela que não é medida em tempo, mas em verdade. É nesse território sagrado e invisível que entramos agora. Não com a pressa dos curiosos, mas com a reverência dos que entendem que ali reside algo definitivo. Não por superstição, mas por fé.
e por necessidade de compreender o que, no fim das contas, dá sentido à vida, o que acontece logo depois que ela termina. Não é o coração parando que determina o fim da vida. É algo mais sutil e mais profundo. A saída do espírito. Em silêncio, sem alarde, no exato instante em que o corpo deixa de sustentar a consciência, acontece aquilo que a Bíblia descreve como o retorno da alma ao seu Criador. O corpo é matéria, estrutura, mas o espírito é o sopro que o sustenta, e quando esse sopro se retira, a vida visível se encerra, mas a existência da alma continua. Esse conceito está presente desde os tempos antigos. O livro de Eclesiastes, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, já registrava esse movimento com clareza. O pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Essa não é apenas uma ideia poética, mas uma declaração objetiva de separação. O corpo não é abandonado. Ele simplesmente cumpre seu ciclo natural. Mas a essência que nos faz conscientes, capazes de amar, sentir, pensar e crer, essa parte não se dissolve com a morte. Ela retorna. Muitos tentam entender esse processo como algo simbólico, mas a tradição cristã sustenta que há uma transição real e imediata. Isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para a forma como a morte de Jesus é descrita. Nos relatos mais antigos do Evangelho, datados de poucas décadas após os acontecimentos, há uma cena reveladora. Quando Jesus está na cruz, suas últimas palavras são direcionadas ao Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega não é uma metáfora. É o momento em que o corpo se esgota, mas a alma se dirige à presença divina. Não há atraso. Não há tempo de espera suspenso entre a última respiração e o que vem depois. As Escrituras não falam de um sono inconsciente ou de uma pausa até o fim dos tempos. Pelo contrário, mostram que a alma mantém consciência após a separação do corpo. Um dos exemplos mais marcantes é a parábola do homem rico e de Lázaro, contada pelo próprio Jesus. Ambos morrem. Um é confortado, o outro atormentado. Ambos estão conscientes. Ambos reconhecem suas condições. Não há desligamento. Há percepção. Esses relatos têm sustentado, por séculos, a compreensão de que a vida após a morte não é uma suspensão, mas uma continuação. Em outro plano, com outra natureza, mas com plena lucidez. Isso não nega a dor da separação física, nem ignora a tristeza que se segue ao luto, mas reforça a realidade de que há algo além da matéria. A alma, liberta das limitações do corpo, passa a existir em um estado que não é de espera passiva, mas de movimento. A teologia cristã chama isso de estado intermediário. Não é o juízo final, não é a ressurreição ainda, mas é uma etapa real, onde o espírito segue vivo. A morte, nesse sentido, é uma porta, não uma parede. Ela não destrói a pessoa. Ela apenas interrompe a vida como a conhecemos. Esse entendimento também encontra ressonância em muitos relatos contemporâneos. Estudos sobre experiências de quase morte, conduzidos desde a década de 70, indicam que pacientes em paradas cardíacas relatam consciência durante períodos em que o cérebro já não apresentava atividade elétrica. Em 2014, uma pesquisa publicada pela Universidade de Southampton, na Inglaterra, investigou mais de 2.000 casos e encontrou padrões curiosos. Percepções visuais, sensação de deslocamento do corpo e até lembranças verificáveis de situações ocorridas enquanto a pessoa estava clinicamente morta. Essas experiências não têm força doutrinária, mas reforçam a ideia de que a consciência humana pode persistir além da função biológica do cérebro. Para o cristão, isso não é novidade. É confirmação daquilo que a fé sempre sustentou. A alma não depende do corpo para existir. No entanto, o que acontece após essa separação não é genérico. Não é uma dispersão aleatória no universo. É uma etapa ordenada. A alma não flutua sem destino.
ela segue em direção àquilo que lhe corresponde. Para quem viveu em aliança com Deus, há uma certeza de acolhimento. Para quem rejeitou esse caminho, a separação da presença divina também é real. É aqui que a fé deixa de ser uma abstração e se torna o fundamento da esperança. Saber que a morte não representa dissolução, mas deslocamento, muda a forma como se encara o tempo, a dor, o envelhecimento e até o fim. O espírito que deixa o corpo não é um erro da biologia, nem um colapso do acaso. É o cumprimento de algo que foi desde o início, um ciclo entre criação, existência e retorno. Nesse momento, o mundo visível já não pode acompanhar, mas há continuidade. O que se inicia aqui não é o silêncio. É o prosseguimento de uma história, agora em um ambiente que já não é limitado pelo tempo, pela carne ou pelas falhas humanas. A alma segue. E onde ela chega, tudo o que parecia abstrato se torna absolutamente real. Depois que a alma se desprende do corpo, a jornada não termina em um vazio. Ela é conduzida, não por instinto, mas por propósito. O próximo passo, segundo os relatos mais consistentes das Escrituras, é um encontro inevitável, o momento em que o ser humano se vê diante de seu Criador. É um instante de revelação total, onde nada é escondido e tudo é conhecido. Esse momento, conhecido como juízo particular, é mencionado de maneira direta na carta aos Hebreus, quando se afirma que o ser humano morre uma vez e, em seguida, enfrenta o julgamento. A clareza dessa afirmação desmonta a ideia de reencarnação ou repetição de vidas. Não há ciclo, há um destino. E esse destino não começa no fim dos tempos, mas no instante após a morte. O juízo particular não é o mesmo que o julgamento final, descrito nos livros proféticos e apocalípticos. A diferença está na natureza e no alcance. O julgamento final será público, coletivo, universal. Já o juízo particular é íntimo, individual e imediato. Não há espera em filas, nem necessidade de burocracia espiritual. A alma comparece diante de Deus e ali se revela quem ela foi de verdade. Não apenas o que viveu, mas o que escolheu crer, valorizar, seguir. Essa revelação não é mediada por palavras. Deus não precisa perguntar nada. Não se trata de uma entrevista, mas de um reconhecimento. É como se a alma, ao se deparar com a plenitude da luz divina, percebesse com exatidão o que realmente carregou em vida, suas intenções, seus vínculos, sua resposta ao chamado da verdade. Para quem viveu com fé genuína, esse instante não é um choque, mas o cumprimento de tudo o que foi aguardado. Não se trata de mérito ou desempenho religioso, mas de uma aliança. A fé que moldou os passos em vida agora se manifesta como certeza diante da eternidade. Paulo, em sua carta aos Filipenses, chega a afirmar que preferia deixar o corpo para estar com Cristo, não como uma expectativa vaga, mas como convicção pessoal. Por outro lado, para quem rejeitou a verdade, esse encontro se torna desconfortável. Não porque Deus o impeça de chegar perto, mas porque sua vida não se alinhou com a presença divina. A separação é consequência, não imposição. A alma se vê diante daquele que é a fonte de toda justiça, amor e santidade, e percebe que passou pela vida inteira sem se voltar para ele. É importante entender que esse momento não é apenas emocional. Ele é existencial. Tudo o que parecia confuso ou distante na vida terrena se organiza nesse instante. A alma compreende com nitidez o que antes parecia complicado. A pergunta não é se Deus julga com severidade, mas se a alma, diante da verdade, consegue permanecer na presença dele. Jesus relatou uma parábola sobre isso. Um homem rico que viveu para si mesmo e um mendigo chamado Lázaro, ignorado durante toda a sua vida. Ambos morreram. O rico, imediatamente consciente, percebeu sua condição de tormento. Lázaro, em contraste, foi acolhido em um lugar de descanso. Essa diferença não estava baseada em status social ou aparência,
mas na disposição do coração. A presença de Deus não é um ambiente neutro. Ela é ativa, intensa, absoluta. Não há como simular quem se é quando a alma está exposta diante de uma santidade tão completa. É como se tudo fosse iluminado ao mesmo tempo. A verdade do passado, a realidade do presente, o destino do futuro. Nada escapa. Ainda assim, o que torna esse encontro profundamente significativo não é apenas o julgamento em si, mas a manifestação de quem Deus é. Ele não se revela com frieza ou distância. Aquele que vê o íntimo da alma também é o mesmo que ofereceu reconciliação por meio de Cristo. A verdade e a graça se encontram nesse instante com perfeição. Para aqueles que aceitaram essa reconciliação, estar diante do Senhor é como voltar para casa. Não é medo, é segurança. Não é punição, é comunhão. O Deus que parecia distante agora é visível. O rosto que era apenas imaginado nas orações, agora brilha com uma glória que nenhuma linguagem consegue explicar. Essa realidade é expressa com imagens poderosas no livro do Apocalipse. Quando João, exilado na ilha de Patmos, teve sua visão, ele descreveu Cristo com olhos flamejantes, voz como o som de muitas águas e rosto mais brilhante que o sol. Não era o carpinteiro de Nazaré, era o Senhor glorificado. A alma que se depara com essa presença não tem dúvidas de onde está, ela sabe. Não se trata de orientação, mas de constatação. Esse reconhecimento não depende de religião formal, nem de um histórico impecável. Ele está enraizado em relacionamento. Aqueles que caminharam com Deus em vida, mesmo com falhas, agora estão diante dele com liberdade. E é isso que transforma o juízo em celebração, não em condenação. Quando a alma se vê diante do Criador, tudo ganha seu devido lugar. Aquilo que era confuso se esclarece. O que parecia aleatório mostra seu propósito. E o próprio Deus não está distante ou inacessível. Ele está presente, completamente, intensamente, inegavelmente. Uma vez revelada a verdade diante do Criador, a alma não permanece em suspenso. Ela segue para um destino coerente com sua condição interior. Não há sorteio, nem sorte arbitrária. O que acontece a seguir é uma consequência natural da escolha feita em vida. Para aqueles que viveram em comunhão com Deus, há acolhimento. Para quem caminhou longe da verdade, o afastamento também é real. O que se estabelece nesse ponto é a separação entre duas realidades espirituais que, embora distintas, coexistem desde os primeiros relatos bíblicos: o lugar de descanso e o lugar de angústia. Na tradição cristã, esses dois destinos recebem nomes específicos. Um é conhecido como paraíso, um espaço de consolo, paz e presença divina. O outro é chamado de Hades, não como punição final, mas como um lugar de afastamento e consciência de perda. Ambos não representam ainda o estado definitivo da eternidade, mas já revelam plenamente o resultado da vida que foi vivida. Esse entendimento não surge de interpretações recentes. Ele está presente nas palavras de Jesus, especialmente quando ele descreve a condição de duas almas após a morte. Uma é levada a um local de conforto, a outra desperta em tormento. Não se trata de metáforas. A linguagem utilizada é objetiva. A narrativa não sugere um estado de inconsciência ou espera vaga. Cada uma das figuras descritas por Cristo está lúcida, ciente de onde está e do motivo pelo qual ali se encontra. No cenário descrito, há elementos que merecem atenção. O homem rico, que viveu para si mesmo, percebe sua nova realidade com desespero. Ele lembra da própria vida, sente sede, expressa preocupação com sua família ainda viva e reconhece que sua condição é resultado de escolhas. Ele não questiona a justiça do que está vivendo, apenas lamenta. Isso demonstra que, após a morte, não há espaço para justificativas ou defesas. O tempo de decisão pertence à vida. A eternidade apenas reflete essa decisão. Do outro lado está Lázaro.
em paz. A narrativa indica que ele é levado, amparado, protegido. Não há dor, não há angústia. A sua nova realidade é marcada por conforto, algo que ele nunca experimentou na vida terrena. E esse consolo não vem por mérito social, mas pela entrega a Deus. A imagem que se forma é a de um lugar de repouso verdadeiro, onde a alma já não carrega as marcas do sofrimento do mundo físico. O termo paraíso é usado em outras passagens das Escrituras, incluindo no diálogo de Jesus com um dos homens crucificados ao seu lado. Quando aquele condenado expressa fé, Jesus responde com firmeza: "Hoje estarás comigo no paraíso." Essa declaração reforça a ideia de que o encontro com a eternidade não é um processo demorado, mas imediato. Não há dias de transição, nem degraus a serem vencidos. A alma é conduzida diretamente para sua nova realidade. Embora o paraíso e o Hades não sejam o céu e o inferno finais, eles não são simbólicos ou provisórios no sentido humano. São estados reais, plenamente conscientes, onde a alma experimenta as consequências espirituais de sua jornada. A diferença entre ambos não está na paisagem, mas na presença ou ausência de Deus. O que torna o paraíso tão pleno é justamente o fato de que Deus está ali. Já o que caracteriza o Hades não é apenas o sofrimento, mas a distância do Criador. Pesquisas recentes revelam que a crença em um destino pós-morte ainda é majoritária em diversas partes do mundo. No entanto, há uma queda acentuada na crença na existência de um lugar de punição. Dados publicados em 2021 pelo Pew Research Center mostram que, entre cristãos nos Estados Unidos, mais de 70% acreditam no céu, mas apenas cerca de 60% afirmam crer no inferno. Essa diferença revela uma tendência moderna de suavizar a doutrina do juízo, talvez por desconforto emocional ou desejo de esperança universal. No entanto, a mensagem bíblica permanece clara. A eternidade não é um único caminho para todos. A existência de dois destinos distintos é, ao mesmo tempo, revelação e apelo. Revelação porque mostra que há justiça. Apelo porque ainda é tempo de escolher. A Bíblia não apresenta o juízo como ameaça, mas como consequência. Cada alma colhe o fruto daquilo que cultivou. Não há surpresas. O que a alma encontra é apenas a confirmação da direção que ela já seguia. Essa separação também é apresentada como definitiva. Jesus descreve na mesma parábola um abismo entre os dois destinos, um espaço que não pode ser cruzado. A eternidade não oferece atalhos nem revisões. A decisão pertence ao tempo presente. Depois da morte, não há como mudar de lado. Esse aspecto da doutrina cristã costuma ser um dos mais desafiadores para o pensamento moderno. Em uma cultura que valoriza escolhas múltiplas e flexibilidade constante, a ideia de um destino eterno e imutável parece dura, mas dentro da perspectiva bíblica, é justamente essa clareza que torna a graça tão urgente. Saber que há dois caminhos reforça o convite da fé, não o medo. A misericórdia está disponível, mas ela precisa ser recebida enquanto há vida. A alma não segue por acaso para um ou outro destino. Ela é direcionada conforme sua condição interior. Não se trata de cumprir regras ou seguir rituais. O que pesa no destino eterno é o relacionamento com Deus. É isso que define, no fim, onde a alma encontrará repouso ou vazio. A realidade que se desvela após a morte não é marcada por inércia, mas por percepção. A alma, ao atravessar a fronteira da existência física, não entra em um estado de espera inconsciente. Pelo contrário, experimenta um despertar profundo. É como se os sentidos interiores, antes limitados pela matéria, ganhassem nitidez plena. Essa consciência não se reduz a lembranças da vida terrena, mas se expande para uma compreensão mais ampla da verdade eterna. Dentro do pensamento cristão, essa nova consciência é ativa. A alma não se dissolve nem permanece em silêncio.
Ela reconhece sua nova condição, compreende seu destino e passa a interagir com a realidade espiritual ao seu redor. O apóstolo João, ao relatar suas visões no Apocalipse, descreve almas que estão plenamente conscientes, em comunhão com Deus e atentas aos desdobramentos da justiça divina. Elas clamam, observam, esperam. Não estão suspensas, mas engajadas. Essa percepção espiritual é descrita em Apocalipse, capítulo 6, onde são mostradas as almas daqueles que morreram por causa da fé. Elas não apenas existem, mas expressam consciência do tempo, de suas histórias e até das injustiças ainda não resolvidas na terra. Elas perguntam até quando o Senhor aguardará para julgar os que habitam o mundo. Esse clamor revela mais do que saudade. Mostra que, mesmo na presença divina, a alma mantém vínculo com a história que viveu e com os efeitos que ela deixou. Esse estado, embora livre das limitações físicas, não é estático. Ele permite amadurecimento espiritual. Algumas correntes teológicas afirmam que a alma continua a crescer no conhecimento de Deus, não por falta de algo, mas porque a eternidade é infinita demais para ser compreendida de uma só vez. O contato direto com o Criador não esgota o entendimento, apenas inicia uma descoberta que não tem fim. O salmista já intuía essa possibilidade quando escreveu que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpétuas. A palavra plenitude, nesse contexto, não indica um estado imóvel, mas uma experiência contínua. A alma não apenas descansa, ela se aprofunda. Cada instante é um mergulho mais fundo na bondade, na paz e na sabedoria divinas. Esse despertar não acontece em um ambiente de confusão. A alma não precisa se orientar sozinha, nem desvendar códigos misteriosos. Ela é acolhida e guiada. A Bíblia aponta para a presença de anjos, enviados para ministrar aos que herdarão a salvação. Essa atuação não termina com a morte. Pelo contrário, ela se intensifica. Os mensageiros celestiais não só acompanham a transição, mas parecem também participar desse início de vida espiritual consciente no além. O contraste entre essa consciência plena e a percepção limitada da vida terrena é marcante. Aqui, os sentidos são afetados pelo corpo, pelas emoções, pelo tempo. Após a morte, a alma não depende mais dessas barreiras. Ela vê com clareza, entende sem distorção. Aquilo que era ambíguo agora se revela com transparência. Essa lucidez também traz à tona um senso profundo de justiça. O tempo presente, com todas as suas falhas, passa a ser visto sob outra ótica. A alma compreende que nenhuma ação foi irrelevante, nenhum gesto passou despercebido, nenhum sofrimento foi em vão. Essa percepção não gera culpa ou ansiedade, mas entendimento. A verdade não é punitiva, ela liberta. Enquanto isso, do lado de quem ficou, a ausência é sentida como um vazio. Mas, do ponto de vista de quem partiu em paz com Deus, há uma expansão. A dor é deixada para trás. As perguntas ganham respostas. E até os momentos mais difíceis da vida passam a ter sentido quando vistos sob a luz da eternidade. A consciência espiritual no além não é uma ideia abstrata, mas um ponto constante na narrativa bíblica. Ao longo dos textos sagrados, há registros de encontros com figuras espirituais que demonstram lucidez, fala, memória e emoção. Isso mostra que a alma não perde sua identidade. Pelo contrário, ela se torna ainda mais plenamente quem é. E se esse despertar é real para os que caminharam com Deus, também o é para aqueles que viveram distantes dele. A consciência no além não é um privilégio exclusivo. A diferença está na experiência. Para uns, é o início da plenitude. Para outros, é o início da ausência. Em ambos os casos, há percepção. O silêncio da morte é quebrado pela realidade que se revela, e essa realidade responde não apenas ao que foi vivido,
mas ao que foi escolhido. Não há confusão ou desorientação. A alma desperta para a consequência de sua história, mas também para algo maior do que ela mesma. O que se inicia nesse novo estado é uma vida em outra dimensão, mais intensa, mais verdadeira e, acima de tudo, definitiva. A alma que desperta do outro lado da vida traz consigo algo que não se perde com o tempo, a consciência do que realmente importa. E essa consciência, uma vez compreendida, transforma não apenas o destino eterno, mas também a forma como os que ainda caminham sob o sol enxergam a própria existência. Quando se entende que a vida não termina com a morte, a perspectiva muda. As urgências do dia a dia perdem força. As preocupações se reorganizam. A eternidade deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma referência concreta para o presente. Essa percepção altera a maneira como se enxerga o sofrimento, os desafios, as perdas e até as alegrias. Cada instante passa a ser vivido com maior intencionalidade. A morte deixa de ser tabu e passa a ser uma fronteira natural, prevista, esperada, não com ansiedade, mas com preparação. Não se trata de viver com medo do fim, mas com consciência do que vem depois. Muitos evitam pensar sobre a morte. Preferem o conforto de uma rotina distraída, sem confrontos existenciais. Mas essa escolha não muda a realidade. A única certeza que acompanha todo ser humano é que, em algum momento, o corpo cessa e a alma segue. Ignorar isso não adia o inevitável. Só impede que se viva com sabedoria. É por isso que as Escrituras não tratam esse tema como ameaça, mas como convite. Convite a viver com propósito, com aliança, com fé. Convite a reconhecer que existe um Deus que não apenas criou, mas que também recebe, guia, salva. Essa consciência deveria conduzir a decisões mais profundas. Não apenas mudanças de comportamento, mas transformações de dentro para fora. A fé, quando autêntica, não é uma máscara nem uma tradição herdada. Ela é resposta, uma entrega pessoal a quem nos chama com amor e verdade. A eternidade não se alcança por acúmulo de boas ações, nem por aparência religiosa. Ela é recebida por quem reconhece sua fragilidade e aceita ser conduzido por algo maior do que si mesmo. Jesus nunca prometeu uma vida sem dores, mas garantiu que quem crê nele jamais estaria sozinho. Ele afirmou ser o caminho, não um dos caminhos. Essa afirmação pode parecer radical, mas só é desconfortável para quem ainda não entendeu a extensão da graça. Porque o que ele oferece não é um código de regras, mas reconciliação. Não exige perfeição, mas sinceridade. Com essa base, o sentido da vida ganha outra cor. As escolhas deixam de ser motivadas apenas por conveniência ou medo e passam a ser norteadas pela eternidade. Amar, perdoar, servir, criar vínculos profundos. Tudo isso ganha um novo peso quando se enxerga além do agora. Porque a verdade é que a morte não leva nada que realmente importe. Ela apenas separa o que é passageiro do que permanece. Mesmo a dor da ausência, para quem perdeu alguém que viveu em comunhão com Deus, pode ser atravessada com esperança. O luto não é a ausência de fé. É o reconhecimento de que o amor era verdadeiro. Mas quando se entende que a separação não é final, a saudade se mistura com expectativa. Um dia, o reencontro deixará de ser promessa e se tornará realidade. Não como lembrança, mas como presença restaurada. Viver com os olhos na eternidade não significa ignorar o presente. Ao contrário, significa valorizá-lo mais. Cada relação, cada gesto de compaixão, cada escolha ética, cada oração feita no silêncio, tudo conta. A vida é curta demais para ser desperdiçada com superficialidades, e longa demais se pensada apenas como corpo. A alma continua. E o que ela leva não são bens, status ou títulos. Ela carrega as marcas do que foi vivido com verdade. A jornada da alma, como vimos, é contínua.
O que começa com um último suspiro se desdobra em separação, revelação, destino e consciência. E isso deveria bastar para nos fazer pensar. Estamos vivendo com o fim em mente? Estamos preparando o espírito com o mesmo cuidado com que cultivamos a aparência? Estamos construindo algo que resista ao tempo? Essas perguntas não são para alimentar culpa, mas para despertar lucidez. Ainda há tempo. Ainda há espaço para recomeçar. A porta continua aberta, não por mérito, mas por misericórdia. E aquele que conduz a alma para além da vida está disponível agora, enquanto o coração ainda pulsa e a consciência ainda ouve. No fim, tudo se resume a uma escolha. Não uma escolha forçada, mas reveladora. A eternidade não será uma surpresa. Ela será para cada um o reflexo daquilo que se tornou enquanto ainda havia tempo para decidir. Se existe algo que a morte nos ensina, é que a vida tem um valor imensurável e que aquilo que realmente conta não termina com ela. Há uma continuidade que vai além do túmulo, uma história que não se encerra com o corpo, um propósito que atravessa séculos e alcança o eterno. E se isso é verdade, então vale a pena viver, como quem já sabe o que vem depois. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa reflexão. Tem muita coisa que ainda podemos explorar juntos sobre temas que realmente importam e o próximo vídeo já está a caminho. Para continuar essa jornada, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde quando o novo conteúdo for publicado. Aproveite também para deixar seu like e compartilhar com quem pode se interessar por essa conversa. Cada interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas de forma orgânica. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!